E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática, unidade temática Geometria. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar volume de 3 sólidos geométricos, iniciando pelo paralelepípedo, depois a gente vai ver o volume do cubo e o volume do cilindro. Então, como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? O paralelepípedo é essa figura aqui que se assemelha a uma caixinha de sapatos, certo? Onde A, B e C são as dimensões, comprimento, largura e altura. Então, o volume do paralelepípedo, ele vai ser dado pela multiplicação dessas três dimensões, A vezes B vezes C. Uma outra maneira de interpretar seria a gente pensar que o volume ele é igual à área da base vezes a altura, porque a área da base, ó, é A vezes B e a altura é C. Vamos ver um exemplo disso daqui. Então, imagine que a gente quer calcular a medida de volume de cada um desses sólidos. Na letra A, a gente tem aí, né, um bloco retangular, um paralelepípedo, e o volume vai ser dado pela multiplicação das três dimensões. Então, vai ficar 3,5 vezes 2,4 vezes 7. 3,5 vezes 2,4 dá 8,4. Vezes 7, a gente vai ter 58,8. E aqui, pessoal, sempre que a gente tiver com volume, a gente vai colocar expoente 3 na unidade de medida. Então, aqui, metros cúbicos, certo? Vamos para a letra B. Na letra B, a gente tem um sólido aí que ele é composto por dois paralelepípedos. Então, observando aqui, ó, vejam que se a gente dividisse aqui, são dois paralelepípedos, um maior e o outro menor. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai calcular o volume de um dos paralelepípedos depois do outro e somar os resultados. E aí, a gente vai obter o volume total. Então, eu coloquei aqui, ó, o volume total vai ser o volume 1 mais o volume 2. Volume 1 eu vou chamar esse aqui da esquerda e volume 2 esse aqui da direita, tá? Então, vamos lá. O nosso volume 1, ele vai ser a altura 30 vezes a largura, é a mesma que tá aqui, ó, então 15, vezes o comprimento aqui embaixo. De quanto é que vai ser o comprimento? Ó, aqui é 10, então aqui é 10 também. Então, o nosso volume 1 vai ser 30 vezes 15 vezes 10, que dá, no total, 4.500 centímetros cúbicos. Agora, a gente vai para o nosso volume 2. No volume 2, a altura é de 15 vezes a largura, 15 também. E o comprimento aqui, ó, 10. Então, o nosso volume 2 vai ser 15 vezes 15, 225. 225 vezes 10, 2.250 centímetros cúbicos. E aí, o nosso volume total, ele vai ser 4.500 mais 2.250, isso dá 6.750 centímetros cúbicos. A ideia para a gente calcular o volume de um cubo é a mesma ideia que a gente utilizou para calcular o volume de um paralelepípedo, multiplicar as três dimensões. Então, ó, o volume vai ser L vezes L vezes L. Por que aqui a gente representou com a mesma letra? Porque num cubo, as três dimensões têm a mesma medida, certo? Então, L vezes L vezes L, repete a base e soma os expoentes, né? L elevado a 3. Então, isso daqui representa a fórmula do volume de um cubo. Vamos ver um exemplo.
Calcule o volume de um cubo de aresta 4 metros. Então, o volume vai ser o valor da aresta elevado a 3. Então, o volume vai ser 4 elevado a 3. Então, o nosso volume vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 metros cúbicos. Vamos para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, a gente tem o seguinte. Calcule quantos litros de água são necessários para encher completamente um tanque cúbico de aresta 30 metros. Então, olha só, tá falando aqui em litros, mas a gente vai se preocupar com isso só no final. Então, olha só. Se é um tanque cúbico e a aresta mede 30 metros, então o volume de água que esse tanque comporta é de 30 elevado a 3. Ou seja, 30 vezes 30 vezes 30. Isso dá 27.000 metros cúbicos. Só que a gente quer em litros. Bom, nós já vimos em aulas anteriores que 1 metro cúbico, isso corresponde a 1.000 litros. Então, 27.000 metros cúbicos, isso é a mesma coisa que 27.000 vezes 1.000 litros. E aí, o que a gente faz? 27 vezes 1, 27. E aí, a gente coloca os 6 zeros. Então, a gente tem aqui 27 milhões de litros. E o último volume que a gente vai aprender hoje é o volume de um cilindro. Então, vocês estão vendo aqui um cilindro, né? Como é que a gente vai calcular? Bom, o volume do cilindro vai ser a área da base do cilindro vezes a sua altura. Ah, mas como é que a gente calcula a área da base de um cilindro? A base de um cilindro é um círculo. E a gente aprendeu em aulas anteriores que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, certo? Então, o volume do cilindro vai ser πr ao quadrado vezes h, onde esse r é o raio da base do nosso cilindro e h é a representação da altura. Então, vamos ver aqui um exemplo. Calcule o volume dos seguintes cilindros. Aí, na letra A, a gente tem, ó, a altura 8 centímetros e aqui o diâmetro, né, porque está indo de um canto a outro do círculo, 5 centímetros. Então, olha só. O raio é só o que vai do centro até aqui a borda, né? Então, se tudo mede 5, significa que a metade mede 2,5. Então, vamos colocar aqui as informações. O raio mede 2,5 centímetros, a altura mede 8 centímetros. Qual é a fórmula? Volume igual a πr ao quadrado vezes h. E esse π a gente aproxima sempre para 3,14, certo? Isso é um valor aproximado. Então, vamos colocar aqui. O volume vai ser 3,14 vezes 2,5 ao quadrado vezes 8, que é a altura. Então, o volume vai ser 3,14 vezes 2,5 ao quadrado, isso dá 6,25 vezes 8. E aí, multiplicando tudo isso, né, 3,14 vezes 6,5 vezes 8, isso dá 157 centímetros cúbicos. Na letra B, a gente já tem a medida do raio. Então, o raio, 3 centímetros, a altura, 7 centímetros, e a gente sabe que π vale aproximadamente 3,14. Então, vamos lá, né? O volume vai ser πr ao quadrado vezes h.
Então, o volume vai ser 3,14 vezes 3 ao quadrado vezes a altura, que é 7. Então, o volume vai ser 3,14 vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 7. E aí, multiplicando tudo isso, a gente vai ter que dar 197,82 centímetros cúbicos. E assim nós encerramos mais uma videoaula. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado.